Obrigado por ter sido convidado. É uma oportunidade muito boa de falar do Ilumina também, né, que é um instituto que foi criado em 1996 por inspiração do Betinho, que achava que o setor elétrico, por ser uma rede pelo Brasil inteiro, ele poderia ajudar em tantas coisas que a gente precisa, em termos da interiorização do país, né, da economia. E, coitado, era um visionário, mas que a visão dele fomos para o sentido contrário. Eu botei no meu título aqui, muito além da Eletrobras e do setor elétrico, e não estou conseguindo mais falar apenas do modelo do setor. A gente está numa situação que o país está derretendo, né? Então, eu queria comentar aqui uma série de questões que aparecem na questão do modelo, mas que também são um retrato de nós mesmos, da sociedade brasileira. E a gente precisa refletir sobre isso, né? Eu peço que, não critiquem o fato de eu estar olhando apenas o passado, porque eu estou olhando, eu vou mostrar muito do passado, porque o passado é que explica a situação que a Eletrobras está. Nós só estamos com a Eletrobras a ponto de ser privatizada em função das decisões que nós tomamos ao longo de 22 anos. Vou mostrar isso para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria chamar é o alto nível de desinformação. Eu participei de um Roda Viva que eu fiquei impressionado que o animador, o Augusto Nunes, não sabia que o setor elétrico brasileiro já é majoritariamente privado. Quando eu citei a bagunça dos postes, ele perguntou para mim, no programa, se era uma distribuidora estatal. Eu disse, não, se você for passear por São Paulo, você vai ver os postes da Eletropaulo nessa bagunça. Então, esse é o primeiro ponto. O consumidor brasileiro, a sociedade brasileira, está altamente desinformada sobre o que é a verdade sobre o setor elétrico. Absoluta ausência de debate. Eu nunca consegui debater com ninguém. Aliás, uma das poucas vezes foi com o ex-ministro da Telecomunicações, que estava no Roda Viva, que dá o exemplo sempre, Mendonça de Barros, que dá sempre o exemplo do sucesso das telecomunicações, como se a tecnologia das telecomunicações fosse a mesma de agora. Eles esquecem que naquela é como se fosse a máquina de escrever e agora você tem um computador. Bom, mas deixa para lá. Eu fico impressionado com números concretos, oficiais, não tem prestígio. Você mostra um número oficial, ninguém faz absolutamente nada. A imprensa, ela simplesmente faz cara de paisagem. Privatização, já que a questão é privatização do Estado, esse que o Brasil está nessa situação, né? Privado ou estatal, como se fossem duas coisas completamente... que não pudesse haver o interesse público. Você pode ter privado o interesse público. No Brasil não, é como se tivesse assim, ou é capital ou é o Estado cobrando imposto. Isso a gente fala com agências reguladoras péssimas. Quem não conhece, quem não dá uma estudada como é que é o Estado regulador americano, e vai, pelo menos ter uma dúvida dessa visão do Estado mínimo, porque o Estado regulador americano é 100 mil funcionários. Agências reguladoras em todos os estados, só o FERC tem 5 vezes mais funcionários, só o FERC é a nossa ANEEL deles, né? Tem 5 vezes mais funcionários do que a ANEEL. Fiscaliza, ele vai lá ver. E outra coisa, isso é o mais incrível, se você olhar o que aconteceu nos últimos anos, a gente vai ver o seguinte, que a performance que o setor privado teve só trouxe mais problemas para o Estado. Vou até citar o caso, por exemplo, agora, da ameaça de devolução de aeroportos. Né? Não está dando lucro, então vamos quebrar o contrato. As estradas. Né? Nem para mim vou falar do setor elétrico, mas a performance do setor privado no setor elétrico é péssima. Engraçado que a palavra que mais usada foi uma deficiência. E aí tem as coisas que a gente fica assim, triste, né? Por exemplo, essa questão do setor privado, que já é privado e mercantil, né? A Eletrobras só tem 31% da geração, ela tem uma parte grande na transmissão, mas tudo está sobre o regime de OEM, ou seja, ela praticamente cobra apenas o custo de operação e manutenção. Se a tarifa aumentou, não é por conta da Eletrobras. Se você olhar o clube dos países que têm hidroeletricidade no mundo, você vai ver que o Brasil faz parte de um clube estritamente restrito,
Aqui estão 10 países, você vê que a China é a líder absoluta da eletricidade, mas é só 15% da energia dela, né? E se você olhar, por exemplo, os 3 grandes países onde realmente a hidroeletricidade está na base, você vê, tem a Noruega, tem o Canadá, e tem o Brasil, tem ali a Suécia, né? Nenhum desses países tem tudo privado. Desses 10 países aí, mesmo os que têm menos, só o Japão é que tem tudo privado. E essa manipulação que eu assisti com o Wilson Ferreira dizer que mesmo os Estados Unidos, que não tem a maior parte da linha de hidrelétricas, é tudo privado, não é mentira. Se você olhar pelo número de usinas, pode ser privado, mas se você olhar pela capacidade, quais são as grandes usinas, onde é que elas estão na mão de quem está no mundo do exército. Então, é uma manipulação da informação. Agora, como é que a gente mantém esse suprimento de energia no Brasil? Vou pegar aqui um trechinho aqui, do histórico nosso de crescimento, de 95 até o racionamento. As pessoas não têm ideia. O Brasil tem que adicionar por volta de quase 3 usinas de Furnas por ano. Senão, falta energia. Ou a gente fica enganado pela performance de São Pedro. São Pedro pode nos dar mais chuva e a gente pensa que a gente está equilibrado. Vou mostrar que isso aconteceu lá no passado. Isso tem tudo a ver com a destruição da Eletrobras. E está acontecendo agora. Teve o racionamento de 2001, teve a contenção de investimentos, né, para valorizar as empresas que vão ser vendidas. A venda, se você anuncia que você vai vender usina pronta, evidentemente você desanima quem vai investir para a usina nova. Vendendo usina pronta, você não tem nenhum incentivo para comprar usina nova, para construir usina nova. Se você olhar os dados, você vai ver que lá em 2000, a hidroeletricidade, que já era 80% da capacidade, ela gerou 94% da energia. Ou seja, ali nós já estávamos com a dependência da boa vontade de São Pedro. Só que em 2001 São Pedro resolveu dar uma secazinha média, e aí teve racionamento. Políticas atabalhoadas, né? Plano prioritário de termoelétrica, até hoje nós estamos pagando, porque as termas foram contratadas correndo, né? Inclusive nem, às vezes sem combustível. E, por incrível que pareça, o Pedro Parente é o nosso herói. Pedro Parente, que não era apenas um executivo, ele era do Partido Social Democrático Brasileiro. E ele foi o administrador do racionamento. O herói do racionamento fomos nós consumidores, não foi ele, né? E a gente fica impressionado como é que tem gente até propondo que o Pedro Parente seja candidato a presidente. Bom, isso aqui é a evolução do nosso consumo depois disso. Piorou. Agora nós precisamos de 2.200 megawatts médios adicionais a cada ano. Reparem, a usina de Furnas tem mais ou menos 600 megawatts médios. Então, a cada ano você precisa adicionar. Nós somos um país em crescimento. O racionamento, a queda da carga foi violenta, você não tem nenhum exemplo no mundo onde tenha caído 25% sem guerra, sem desastre natural. E depois disso, a queda da carga resultou em queda de 15%. Isso é super importante para mostrar como é que ali a gente começou a usar a Eletrobras como a financiadora do chamado Mercado Livre. Bom, apesar dessa experiência de racionamento, o novo governo manteve o mesmo modelo. Apesar de ter o racionamento como um grande eleitor daquele governo que estava entrando em 2003, o modelo foi exatamente o mesmo. Manteve a descontratação da Eletrobras, vou mostrar isso aqui depois, porque a Eletrobras foi a financiadora do Mercado Livre, manteve a formação de preços no mercado, que é totalmente esdrúxula. Nós temos uma formação de preços que não tem, em nenhum país do mundo tem isso. Impediu a Eletrobras de vender no Mercado Livre. Ela poderia até melhorar um pouquinho a situação. Então, alguma coisa do balanço de 2007, talvez seja por causa disso. A expiação do Mercado Livre se deu a partir de 2003 e de forma subsidiada. E quem subsidiou mais foi a Eletrobras. Isso aqui é explosão do Mercado Livre. Reparem que hoje em dia você tem praticamente 1/4 da carga no Mercado Livre. É como se você morasse num condomínio de 4 apartamentos, onde um apartamento ele atua no Mercado Livre.
E ele paga menos condomínio do que vocês, dos outros 3. Isso aqui é a evolução do nosso preço do mercado. Eu não conheço nenhum mercado, acho que nem de qualquer coisa que você possa considerar, acho que nem drogas varia 7.000%. Né? 7.000% e 12.000%. Né? Os preços aqui, em torno de, justamente nessa parte de 2003, 2004, 2005, foram tão baixos quanto R$4 por megawatt-hora. Nós aqui no Rio, como comparação, nós, residencial, nós pagamos R$800 por megawatt-hora. No Mercado Livre, no início do Mercado Livre, alguém poderia liquidar um contrato por R$4 por megawatt-hora. Não existe, é um recorde, energia gratuita. Reparem que, sem ser aquele susto ali da Bolívia, foi quando o presidente da Bolívia ameaçou não entregar o gás da Bolívia, e houve problemas em algumas térmicas da Petrobras, e houve um pico. Fora isso, a gente teve 10 anos de energia barata no Mercado Livre. 10 anos, 1/4 do consumo do Brasil se aproveitou de energia quase gratuita. E depois a gente, evidentemente, depois da festa tem a crise. E é o que está acontecendo agora. Isso é uma das coisas, por exemplo, os números não têm prestígio. Você mostra isso aqui. Esse é um mercado porque o mercado mais antigo que tem, da Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. Lá, eles negociam a mesma mercadoria que nós negociamos, megawatt-hora. Olhem a comparação dos dois mercados. Ninguém nunca olhou isso aqui. Para mim, assim, mostrou isso aqui, para tudo. Alguma coisa está errada. Não, no Brasil não. Os números não têm prestígio. E isso aqui é a comparação do que nós pagamos e do que se paga no Mercado Livre. A linha azul dentilhada é só o preço do quilowatt-hora, do megawatt-hora que nós pagamos na nossa conta, comparada com o preço maior. Chegou a ser 40 vezes mais caro. 40 vezes mais caro. Se isso não é um sintoma grave, eu não sei mais o que é sintoma grave. Bom, eles dizem assim, mas o PLD, que é esse preço que aparece no gráfico, não é o preço do mercado. Aí você pergunta assim, bom, e qual é o preço do mercado? Silêncio absoluto. Ninguém revela nada, porque é tudo estratégico. Basta dizer o seguinte, o Brasil hoje não sabe qual é a sua tarifa média da indústria. Nós só sabemos a tarifa média da indústria do mercado cativo, porque no Mercado Livre você não tem como obter. Eu já atuei como perito, e mesmo como perito eu não sabia quem estava vendendo, quem estava comprando. Só sabia que era extremamente barato quem estava vendendo, e o lucro era de 400%. A transparência no Mercado Livre é zero. Zero. Você não consegue saber. E isso aqui, esse perfil aqui que mostra que, na realidade, não há contratos de longo prazo. Os contratos de longo prazo são menores, e, portanto, aqui não se constrói nenhuma usina no Brasil sem contratos de longo prazo. É o recebível. Você não consegue construir. E a maioria dos contratos são abaixo de 1 ano, 2 anos. Você repara aqui que 6% da carga total do Brasil, em 2011, girou no mensal. Ou seja, você não tem contrato e você liquida o que você está consumindo no mensal. E o que é o mensal? É o PLD. Então, é doar energia. O Brasil doou energia. Quantas usinas o Mercado Livre conseguiu alavancar? Ou seja, quantas usinas foram construídas para atender o Mercado Livre? Eu lá na Câmara tinha votado 0. Depois lá o representante do Ministério disse que não, que tem umas usinas de eólicas que foram contratadas. Bom, se a usina eólica atendesse os 25% do Mercado Livre, né, mas como é que você vai justificar que você tenha 25% da carga do país com 3 ou 4 grupos eólicos? Ou seja, eles não contrataram nada. Ou seja, nós temos um sistema onde quem contrata de longo prazo vai garantir a expansão daqueles 2.200 megawatts, somos nós no mercado cativo.
O mercado livre, ele vai se der lucro. Se não der lucro, ele não vai. Então, como é que evoluiu esse suprimento e a garantia, né? Essa chamada garantia, que depois eu posso explicar depois o absurdo que é essa chamada garantia. Olha, reparem só, esse dado aqui, nós só temos de 2004 em diante, por causa dos dados da CCE. A linha vermelha é a oferta, é a chamada garantia física total do sistema. Depois do racionamento, a carga caiu, que é a parte azul, e a gente ficou com uma espécie de sobra. Mas logo depois, em 2008 em diante, a carga brasileira, ou seja, o consumo, chegou a ultrapassar a garantia. E depois, agora depois com a nossa enorme recessão, nós estamos com o mercado estagnado. Nós estamos consumindo a mesma quantidade de energia que nós consumimos em 2014. Reparem, inclusive, que é coisa inacreditável. Nós estamos com uma sobra de oferta ligando bandeira vermelha. Para vocês verem o nível de confusão que nós estamos. Ou seja, esse sistema de 2008 até início de 2013, nós ficamos muito perto de um racionamento. Muito perto. Eu vou explicar depois por que a gente não teve racionamento. Agora, reparem, antes você tinha uma sobra. Você podia até dizer, não, tá bom, Mercado Livre você aproveitou da sobra. Mas e de 2008 até 2012? Como é que o preço ficou lá embaixo? Aquilo. Aí a gente podia culpar São Pedro também. São Pedro nós salvamos o Brasil de um racionamento. Por quê? 2010, 2009 e 2011 foram anos excepcionais. Excepcionais. 2009 e 2011 ficou na ponta dos anos mais chuvosos. Portanto, você não teve investimento, você não cresceu como tinha que crescer a oferta, mas São Pedro quebrou o galho. E aí começam as políticas atabalhoadas, assim como lá na época do Pedro Parente. Você faz um leilão aberto, você podia participar quem quisesse, e o leilão, surpreendentemente, a oferta foi de térmicas a óleo e combustível. Essa aqui foi a proporção do leilão de 2008. E foram contratadas várias térmicas de óleo e combustível, várias térmicas diesel, fora as outras, carvão, por exemplo, que ainda é caro. Né? Então, de repente, você mudou o padrão de expansão brasileira. A capacidade térmica dobrou de 2006 até 2011. E é isso que aconteceu com a nossa reserva. Isso aqui é o número de meses que nós temos reservado. Olha só, o Brasil é recordista mundial de guardar água transformada em energia. Você pode, se os rios secassem, os reservatórios todos estivessem cheios, a gente podia continuar consumindo por 5 meses. Claro que não é isso, né? Mas é só para uma ideia. Desde 2012, 2013, nós estamos abaixando a nossa reserva. A gente não consegue mais encher o reservatório com a carga estagnada. Então, hoje, a gente pode dizer o seguinte: bom, realmente São Pedro está fora disso? Não, São Pedro tem culpa sim. Quer dizer, São Pedro, veja bem, Rio não é só chuva. Rio também é meio ambiente. Realmente, na verdade, que o Nordeste está um horror. O Rio São Francisco foi a única das regiões onde realmente a situação é gravíssima. Mas está sendo mantido por transporte do norte e eólicas. Né? Então, na realidade, é o seguinte: bom, isso nunca aconteceu para que a gente tivesse a ponto de estar esvaziando o reservatório, ficar ligando bandeira vermelha. Não, já aconteceu várias vezes, a gente pode olhar aqui no gráfico. Então, na verdade, a gente só tem como crítico o Rio São Francisco. Então, ao contrário, isso aqui é super importante, ao contrário do que as pessoas imaginam, por exemplo, vamos botar térmica, e aí nós vamos guardar água. Né? Não. As térmicas mais caras, se você contrata térmica cara, é pior para os reservatórios. Por quê? Você só liga as térmicas caras mais adiante. Você vai subindo o valor da reserva, em termos monetários, e você só liga quando chegar a 300, 400. Portanto, se você contratou térmica cara e contabilizou ela na oferta, você, na realidade, está obrigando as hidráulicas a gastar mais água. Então, esse esvaziamento
dos últimos 7 anos não pode ser atribuído a São Pedro. Isso é o modelo que nós implantamos no Brasil, é que criou esse sistema que está nos obrigando às bandeiras vermelhas, está obrigando esse risco hidrológico. Não sei se vocês estão lendo aí no jornal, que hoje em dia as hidráulicas não conseguem gerar sua garantia, a sua oferta, né? E isso vai cair na nossa conta. Por isso que eu digo, quer dizer, eu estou pegando o seguinte cenário: perdemos, a Eletrobras vai ser vendida, e o que vai sobrar para a gente? Tem muita conta que nós vamos pagar. Isso aqui é a inacreditável coincidência, né? É a participação das térmicas na carga, quer dizer, elas oscilaram em torno de 10%, e, coincidentemente, quando foi editada a medida provisória 579, da doutora Dilma, as térmicas dobraram sua geração em relação à carga. É mais que dobraram, porque a carga continua subindo. Essa é uma coisa que eu já conversei isso com o pessoal do Operador Nacional. Eles tentam me explicar que o modelo de previsão de afluências, que o ano de 2011 foi muito bom, então ele previu acima, mas eu não consigo entender essa coincidência. Isso aqui mostra que, justamente isso que eu estou dizendo, a oferta que é atribuída às térmicas, mas que não é gerada pelas térmicas. Então, essa área cinza foi a área que foi atribuída a uma oferta associada às termas, mas que é gerada pelas hidráulicas. Ou seja, nós montamos um modelo para esvaziar reservatório. E isso aqui é uma coisa... Os números não têm prestígio no Brasil. Se você olhar a parte das hidráulicas, você vai ver que sempre as hidráulicas geraram acima da sua garantia física. Você tem um saldo, você tem dinheiro. Esse dinheiro, essa energia a mais, foi liquidada no Mercado Livre a preços irrisórios. E agora o déficit você não tem que pagar. Bastaria ter uma captura dessa energia que foi liquidada no Mercado Livre a preços baixinhos para conseguir pagar pelo menos uma parte desse déficit. Ninguém liga. Acho que ninguém nunca viu esse gráfico. Bom, e aí, enquanto tudo isso acontecia, o que acontecia com a tarifa brasileira? Essa é a tarifa da indústria do mercado cativo, vejam, 130% acima da inflação, de 95 até agora. 130% acima da inflação. A pequena indústria, a grande indústria está no Mercado Livre. Esse completou de preços baixos durante 10 anos. Agora está complicado. E aqui a tarifa residencial, evidentemente, que aqui tem um efeito do baixa renda, né? Da luz para todos. Então, tem uma parte do residencial que consome a baixa e, portanto, essa evolução é menor. Mas quem está acima disso aqui tem um aumento de tarifa parecido com o da indústria. Comparações internacionais. Então, como o dólar já mudou, eu já mudei também. Botei o dólar a 3,8. Nós continuamos sendo a 5ª tarifa do mundo. O dobro dos sistemas semelhantes da Noruega e do Canadá. Sem bandeiras. E mais, depois da medida provisória. Ou seja, isso é a tarifa que nós pagamos, mesmo com as usinas da Eletrobras vendendo energia a R$30. Vou mostrar. E a parte, tem um grande engano aí. Aí a Eletrobras fica com R$30, não, ela fica com muito menos, vou mostrar isso. Comparado às tarifas da cidade do continente americano, também, aí é pior ainda. Se comparar com as cidades, por exemplo, do Canadá, que é Vancouver e Montreal, aliás, o Hidro-Quebec tem um sistema muito parecido com o brasileiro, é 3 vezes. Aqui eu não fiz o do dólar a 3,8, mas vocês podem olhar que, mesmo variando muito, ainda tem R$5 para o Brasil cair para a quarta posição. Só Nova York e São Francisco são cidades pobres, né, gente? Então, o salário lá deve ser bem menor que no Brasil, é que tem a tarifa mais cara que a nossa. Algumas razões para os aumentos. Rapidinho aqui, eu já mostrei isso tantas vezes. Depois do racionamento, né, o que aconteceu? O mercado caiu. Bom, se o mercado caiu, a receita das distribuidoras caiu. E aí temos que reequilibrar, porque é serviço público com garantia de receita, né? Então, aumentos de 30% e 20% da carga. Aquele plano de proprietário de térmicas, a gente conseguiu no Brasil trocar
geração hidráulica por térmica. Isso aqui é uma... Porque como a Eletrobras foi descontratada em 2003, você descontratou as hidráulicas e logo você já vinha contratando as térmicas, que às vezes nem tinham combustível. Aumentos da ordem de 150%, 180%, assim por diante. Isso aqui é uma lista do chamado custos de transação. A gente aplicou esse modelo de mercado, que é totalmente incompatível com o modelo do sistema físico, e são todos custos que ocorreram em função do modelo. Tem custos que são do modelo, tem custos que são temporários, eles surgiram depois que você pagou e depois eles sumiram, tem subsídios e tem os custos chamados compensatórios, né? Eu poderia explicar cada um deles, mas é impossível, a gente não ia ter mas está na cara que isso daqui significa que esse modelo, na realidade, não é eficiente, ele é ineficiente, porque por trás dele existem vários custos que não existiam antes. Um dos deles é a chamada energia de reserva. Eu não sei se vocês já leram que essa garantia física, que é a oferta, ela está superavaliada. Eu posso depois explicar por que ela está superavaliada. É óbvio que ela está superavaliada. E o que o Brasil fez? Bom, eu sei que está superavaliada. Eu vou contratar uma chamada energia de reserva, que não é contabilizada na reserva, ela é imediatamente contratada por leilão e nós pagamos através de encargo. É praticamente 7% da capacidade instalada, quase uma Itaipu, contratada desde 2008, nós já pagamos nessa energia de reserva 150 bilhões de reais. Bom, e aí surgem dois dilemas, né? A garantia do suprimento está esgotada e a tarifa explode. E aí quais são as soluções? O que a gente vai fazer para melhorar a segurança energética? É igual aquela história do... Deixa eu te fazer uma brincadeira assim, do posto Ipiranga. O cara que sempre responde assim, o posto Ipiranga, o posto Ipiranga. Assim, quem que vai resolver o problema? É lá na Eletrobras. Então vem a Eletrobras e faz 178 sociedades de propósito específico. Aqui, eu peguei só algumas, para você ver o nível de muleta que a Eletrobras está sobre o setor privado para animá-lo a investir. Eu lá no Congresso fiquei abismado de ver que as pessoas achavam que o setor privado era uma vítima. É como se fosse uma vítima. Oh, que chato, hein? A Eletrobras vai propor uma sociedade de propósito específico onde ela vai assumir vários custos, vai manter o lucro privado, vai assumir prejuízo e o setor privado é uma vítima. Isso aqui por volta de... Só a parcela da Eletrobras por volta de 9 mil megawatts. 9 mil megawatts. Sem contar com as linhas de transmissão, sem contar com eólicas e tal. Essa parte dessas sociedades de propósito específico, 59 estão sendo pensadas em vender, Felipe, depois você vai falar, sendo vendidas por 2,8 bilhões. O investimento dessas aqui, que a Eletrobras tem que botar, por volta de 3 bilhões por ano. Ou seja, você pensa em vender sociedade de propósito específico por 2,8, tendo que gastar a cada ano 3 bilhões. Então você quebra a empresa. Né? Isso aqui, sem a Eletrobras, a gente já estaria em racionamento, porque isso aqui é a parcela alavancada pela Eletrobras. E aí? Bom, esse é um dilema que foi resolvido, né? Tentou-se resolver através da Eletrobras. E o que faz com a explosão tarifária? Bom, aí vamos fazer o seguinte, a culpa é exclusivamente das usinas antigas. E aí a gente adota um modelo matemático. Esqueceu os dados. Você fez um modelo matemático que calcula o custo de operação e manutenção das usinas, através de duas variáveis só. Não interessa de que rio está, não interessa se ela atua na ponta, se ela atua na base, não interessa qual o papel dela no setor, nada disso. Basta saber a garantia física e a potência. Tarifa, menos de $3. Aqui, ó, números que não têm prestígio. Eu fico impressionado, as pessoas talvez não tenham visto isso aqui. Isso aqui é a ideia de que esse dinheiro, todos os 30, chamados de R$30, R$40, é tudo da receita da usina. Não. A receita da usina é só 36%. Esse aqui é o exemplo da usina de Itaparica, ela fica com, que é o GAG, é a geração dela mesmo, R$10. Então faz a conta hoje com dólar e pergunta se existe alguma usina no planeta que gere energia a longo prazo
por um valor, agora atualmente, $2,5. Bom, 4 erros graves. Primeira, dose excessiva. Valor inédito no mundo. Ninguém tem isso aqui. É verdade que usinas antigas podem vender mais barato? Claro. É assim que a Noruega consegue. Mas não da maneira como nós fizemos. Isentou todos os outros fatores. O aumento tarifário não estava, evidentemente, não era por causa das usinas antigas, mas todos os outros fatores, quando se adotou a medida provisória, deu um alívio no setor privado. Opa, então ninguém vai examinar nada. Quem vai ser responsável por abaixar a tarifa vai ser apenas as usinas da Eletrobras. Exclusivo as usinas da empresa. Ou seja, aqui que está o grande problema. Quando você faz uma redução tarifária, os Estados Unidos faz isso. Ele faz com quem tem uma empresa privada americana que tem uma usina hidrelétrica antiga, ele tem a sua tarifa rebaixada também. Mas só que não tira a usina dentro da empresa. Quem tem a tarifa é a empresa. No Brasil fez uma coisa inacreditável. Você colocou custo de operação e manutenção exclusiva da usina. Ou seja, quem ficou órfão desse ativo que rendia alguma coisa e agora não rende nada, foi a administração. Então, para ser coerente, e aí ninguém teve coragem, tinha que fazer assim, bom, já que você pegar 16% das usinas da Eletrobras e vai botar pagando apenas seu custo, então vamos acabar com 16% da administração. Ninguém fez nada. E aí, hoje, a administração é um peso, evidentemente que é um peso. E pior de tudo, anulou a capacidade de autofinanciamento. Porque a melhor coisa que tem, quando você tem um negócio, é que o seu negócio gere dinheiro para você investir em aumentar o seu negócio. Não, as usinas antigas não geram um tostão para construir uma usina nova. Bom, se a tarifa permanece alta, isso eu estou dizendo, mesmo com par de energia quase graça, ninguém se pergunta onde é que estão os outros custos. No Brasil é assim, a gente não se pergunta isso. Trajetória alta, totalmente previsível, eu fico abismado de ver, porque, meu Deus do céu, apesar de ser privado, será que a Eletrobras é tão inimiga assim? Você não precisa se preocupar. Bom, eles vão adotar um sistema que vai quebrar a Eletrobras. Essa Eletrobras é a parceira na sociedade de propósito específico. Eu vou quebrar ela. É exatamente isso que aconteceu. Então, esses números aqui são verdadeiros. Caiu 70% a valor da ação, retorno sobre capital investido negativo, retorno sobre patrimônio negativo. Isso aconteceu na cara de todo mundo e ninguém falou nada. Tem solução? Claro que tem solução. Eu vou ser muito rápido, eu acho que o Felipe vai falar muito mais sobre isso. Claro que tem solução. Essa aqui é a hipótese que foi adotada na medida provisória, receita líquida da usina por volta de R$10, o que nós pagamos R$30, e aqui é uma das hipóteses que o governo diz que tem de salvar a Eletrobras, ou seja, de abrir capital com interesse do mercado. Colocar essa usina dessa energia, descotizar ela e vender por R$200. Você fazendo a conta pelos mais ou menos 14 mil megawatts dessas usinas, dá mais ou menos 22 bilhões por ano. E agora você tem 1,5 bilhões por ano, mais ou menos a receita dessas usinas. Claro, entre 20, entre 30 e 200, tem opção de valores. Você pode adotar um valor intermediário aqui, você reequilibra a Eletrobras, não precisa privatizar a Eletrobras e resolve o problema. E, claro, com impacto na tarifa, porque ninguém quer mexer no resto. Ninguém quer mexer nos custos. Ninguém quer mexer nos impostos que foram criados, nos custos de transação que foram criados. Bom, então, se não querem mexer, vai ter aumento tarifário. Agora, o mercado não gosta de estatal? Peraí, olha aqui, dados de ações da Eletrobras. Repare o valor da ação da Eletrobras lá em 2010. Tragam o valor dessa ação a preços de hoje, pelo IPCA. Você vai ver que hoje o mercado adorava a Eletrobras estatal, e o valor dela seria hoje R$34. E aqui, pelo valor que uma possível Eletrobras a ser vendida, não chegou a 25. Então, está tudo muito mal explicado. Outra coisa, eficiência. Esse é que o quadro aqui para acabar a minha apresentação. Eu andei fazendo umas contas, vamos dar uma olhada nas grandes empresas de energia elétrica, vamos ver quantos empregados tem, e vamos fazer uma conta de alguma coisa física, por megawatt instalado.
E aí descobri que a Eletrobras, mesmo com as distribuidoras, ela tem menos empregado por megawatt do que todas essas empresas aqui. Então, isso, afinal de contas, o que é ineficiência? O que é ineficiência? Por que a Eletrobras é ineficiente? A Eletrobras é ineficiente, o símbolo assim, máximo da ineficiência é o modelo. O modelo é essa bagunça. O modelo que a gente está adotando no Brasil não se diferencia muito desse esporte bagunçado. Não sei, aqui tem engenheiro elétrico aqui, o Berer, aqui, ó. O Berer, a lei se cria corrente por indução. Se você tem transformadores lá de 13.8 e você abaixa para 220, e esses fios andam paralelos com telecomunicações, dentro dos fios de telecomunicações, por indução, tem uma corrente. É verdade ou não é, Beira? Então, se os postes brasileiros fossem água, fosse água, a gente ia ver água escorrendo nos postes. Nós temos perdas enormes de distribuição. Isso aqui é o símbolo da ineficiência do modelo e a ineficiência do setor privado. Eu vejo o seguinte, nós estamos perante uma situação onde ninguém imaginou que exatamente esse setor privado que nos promete salvar, nesse passado recente, só causou problemas. Só causou problemas e causou o prejuízo da Eletrobras. A Eletrobras está quebrada exclusivamente pela falta de interesse em investir no Brasil. Ou você tem muito BNDES, ou você tem parceria com o setor privado, ou não tem aquela energia que a gente precisa para aquecer. É só isso.